amados da mentoria. Hoje a gente vai estudar mais uma carta de Paulo. E essa carta é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreveu 2 cartas. E essas 2 cartas, elas tratam de assuntos semelhantes e elas foram escritas no mesmo período. A carta aos Tessalonicenses entende-se que foi a primeira carta que Paulo escreveu para uma igreja. Foi durante a segunda viagem missionária dele, no período de 51 depois de Cristo. Então, Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Essa cidade era uma província lá da Macedônia, era uma província bem populosa, era um lugar bem grande. E Paulo passou por esse lugar durante a sua segunda viagem missionária. E ali ele ficou, pregou o evangelho, pregou a mensagem de Jesus. E muitas pessoas se converteram ali. E ali começou uma nova igreja. Mas aquele mesmo esquema, Paulo começou a ser perseguido, eles começaram a ver os cristãos se levantando, então Paulo teve que sair, fugir dali de Tessalônica. Então ele deixou essa igreja que ele amava muito, deixou essa igreja e partiu para sua viagem, partiu para outra cidade. E aí ele partiu para Bereia, daí depois ele foi para Atenas, e daí no período que ele estava em Atenas, ele mandou Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, era um homem que andava junto com Paulo, que aprendeu com Paulo, que ajudou também nas igrejas, no ministério de Paulo. Então ele envia Timóteo para essa igreja em Tessalônica para saber como que está essa igreja. E aí Timóteo vem com as notícias para Paulo. E aí Paulo, então, ele escreve essa carta. Ele escreve 2 cartas para os irmãos em Tessalônica, e é isso que a gente vai ver nessa aula. Então, Timóteo veio com a notícia, dos irmãos em Tessalônica, e eles estavam com dúvidas acerca da segunda vinda de Cristo. Porque Jesus, ele falou que ele ia aos céus, ele ia preparar um lugar, e um dia ele voltaria e levaria a sua igreja. E aí, aqueles cristãos, relembrando alguns escritos de profetas, porque durante a história do Novo Testamento, eles tinham alguns manuscritos, tinha as histórias do Antigo Testamento. Então, nesse período, quase que eles tinham a metade da Bíblia. Então, eles sabiam das profecias, eles tinham o Pentateuco, eles tinham partes da Bíblia. Então, ali nas profecias de Joel, que fala bastante sobre a segunda vinda de Jesus, eles acharam, Jesus já voltou e nós fiquemos, Jesus voltou buscar e nós não fomos salvos. Então, eles estavam com dúvidas acerca da segunda vinda de Cristo. Então, as 2 cartas que Paulo escreveu para os irmãos em Tessalônica, a primeira ele fala da vinda de Cristo em relação aos cristãos, em relação àqueles que serão salvos, em relação àqueles que irão com o Senhor lá na eternidade. Daí até ele fala que será repentina, será numa hora inesperada, como um ladrão na noite. Porque um ladrão na noite, um ladrão que vem, ele não fala que vai vir. E geralmente o ladrão vem numa hora onde seria mais fácil para ele. E assim é Jesus. Jesus também virá como um ladrão na noite, sem avisar, sem as pessoas saberem, inesperado. E ele virá ressuscitando os cristãos que já morreram e arrebatando os santos que estiverem vivos e permaneceram nele, permanecer em Cristo, aqueles que irão passar a eternidade ao lado de Jesus, aqueles que estarão na glória. E a segunda carta, a segunda epístola, ele fala sobre a vinda aos cristãos incrédulos, sobre a segunda vinda de Cristo, aqueles que não crerem em Cristo, Então será como uma manifestação poderosa de Jesus, não será mais em silêncio. Será uma revelação poderosa de Jesus. Então, essas 2 epístolas, elas falam sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira sobre a vinda de Cristo para quem será salvo, e a segunda, a vinda de Cristo para quem não será salvo, para os incrédulos, para aqueles que não permanecerem em Cristo, para aqueles que não creram na salvação através de Cristo Jesus. Então, a situação daquela igreja em Tessalônica era uma situação boa. Paulo até descreve 3 principais características deles naquele tempo, dessa igreja, e é algo assim que é o princípio, são virtudes para todos os cristãos, para o cristianismo, que é a fé, o amor e a esperança.
que é a fé deles em ter deixado ídolos, ter deixado imagem, ter deixado aquela vida longe de Cristo e ter fé em estar em Cristo. O amor de ser servos do Senhor, servos de Deus, o amor de viver para Deus. E a esperança de aguardar a vinda de Jesus, do Filho de Deus, para vir buscar eles. Então, esses irmãos, eles tinham essas virtudes, era uma igreja boa. Mas começou a vir alguns pensamentos errôneos, algumas situações que não condiziam com a verdade de Deus em relação à vinda de Cristo. E eles começaram a se apavorar, começou a atrapalhar a igreja, começou a atrapalhar a vida da igreja. E tinha duas ideias que eles falavam errôneas sobre isso. Uma ideia que alguns cristãos pensavam que a vinda de Jesus seria enquanto eles estivessem vivos. E daí eles começaram a ficar com medo, preocupados em relação aos familiares deles que já tinham morrido, que já estavam mortos, que tinham morrido antes da vinda de Jesus. Então daí eles pensavam que aquelas pessoas que já estavam mortas não participariam da glória com Jesus, não participariam da eternidade, porque eles já estavam mortos. Eles achavam que Jesus ia voltar enquanto eles estivessem vivos, ainda no período que eles estivessem vivos. E a gente sabe que algumas pessoas já vão ter passado pela morte quando Jesus voltar, mas alguns estarão vivos. Mas aqueles que permaneceram fiéis até o último dia da sua vida, eles estarão na glória com Jesus. E eles não pensavam assim. Essa ideia estava entrando ali nessa igreja e estavam ficando muito preocupados. E outros, eles pensavam que o retorno de Cristo ia ser iminente, ia ser agora, já, e eles estavam aguardando, eles estavam ociosos, eles estavam sem fazer nada, eles estavam lá esperando Jesus voltar. Aí eles não praticavam das coisas cotidianas, eles não viviam a vida deles, porque a gente pode viver a nossa vida, né? Cumprir com as nossas responsabilidades, cumprir com as nossas obrigações, cumprir com os nossos deveres e esperar Cristo, né? Isso tudo envolve. E eles não, Cristo vai voltar, então vamos esperar, vamos ficar ali parado até Cristo voltar. Então essas duas ideias estavam ali dentro da igreja. E isso são ideias erradas, e isso estava prejudicando essa igreja, estava prejudicando os cristãos, porque daí uns tinham um ponto de vista, outros tinham outros, estavam com medo, estavam preocupados, estavam ansiosos, estavam ali só esperando. Então, Paulo daí escreveu a carta e explicou. Então, dentro da primeira carta de Paulo, ele explica esses dois pontos que os cristãos estavam com medos, né? Que o primeiro é sobre as pessoas que irão na glória. Daí ele até fala que a vinda, quando Jesus voltar, a vinda do Senhor, haverá o arrebatamento, tanto aos cristãos que já morreram, tanto aos que estão vivos. Todos participarão da glória eterna lá do Pai. Aqueles que permaneceram fiéis em Jesus, aqueles que creram em Jesus, aqueles que serão salvos. Lembrando que a primeira carta, Paulo está falando só a vinda de Jesus em relação aos cristãos. Então, Paulo tranquiliza eles e fala assim, tanto os que já morreram, quanto os que estão vivos durante a vinda de Cristo, todos participarão da glória, todos estarão com o Senhor lá na glória. Todos irão para o arrebatamento glorioso da igreja. E o segundo ponto, que é em relação aos cristãos que estavam esperando Jesus voltar e não estavam fazendo nada. Daí até Paulo ele descreve alguns acontecimentos que irão acontecer antes de Jesus voltar. Isso a gente vai ver bem em Apocalipse. Então, quando a gente chegar no livro de Apocalipse, a gente vai ler o livro e também a gente vai fazer um seminário, uma palestra. O pastor vai estar preparando já a aula para a gente estudar bem certinho Apocalipse, porque acredito que todos são curiosos, né, em relação ao Apocalipse, e é um livro talvez mais difícil de se desvendar. Então, a gente vai fazer um seminário muito especial para todos entenderem. Mas aqui, voltando a essa aula aqui, Paulo fala sobre alguns acontecimentos que irão ter antes da vinda de Jesus, mas ele não descreve data, porque ninguém sabe quando Jesus voltar. Então, daí Paulo, no capítulo 4, Paulo fala assim, ele exorta os irmãos da igreja de Tessalônica a trabalharem com suas próprias mãos, lá no capítulo 4, versículo 11. Depois ele fala
ainda no capítulo 4, a viverem uma vida de pureza em relação ao corpo. Depois ele fala aos irmãos crescerem em amor fraternal. Então ele fala para os irmãos assim, para eles viver, né, para eles se preparar até Jesus voltar, vivendo com fidelidade e responsabilidade no presente. Quer se preparar para Jesus voltar? Então viva com fidelidade e responsabilidade agora. Não precisa ficar aqui esperando Jesus vai voltar agora, meu Deus. Não. Viva a sua vida com fidelidade e responsabilidade, com amor ao Senhor. Então agora a gente vai ver um pouquinho um resumo de todo o livro. Então ali no capítulo 1, ele fala sobre que os cristãos devem estar aguardando dos céus o Filho de Deus. Daí ali no capítulo 5, ele fala que deve estar sempre vigilantes, pois a sua vinda será repentina. Daí no capítulo 4, ele fala assim, que a vinda do Senhor ocorrerá após o soar da última trombeta, momento em que os mortos e os vivos serão arrebatados. Daí no capítulo 3 ele fala assim, quando isso ocorrer, precisamos estar incluídos diante deles, estar na presença dele, para estarmos com ele lá na eternidade. E depois no capítulo 2 ele fala, pois somos chamados para o seu reino e sua glória. Você foi chamado para o reino de Deus, você foi chamado para a glória de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos viver em santidade aqui na terra, que também é um dos temas desse livro. Paulo exorta os cristãos a viverem em santidade, viver uma vida piedosa e separada para Deus. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5, todos os capítulos ele fala um pouco sobre isso, sobre sermos santificados, sobre sermos separados para Deus, sobre viver uma vida reta, uma vida que busca a santidade. E isso é uma esperança para os irmãos de Tessalônica, mas também é uma esperança para todos nós. Então, para concluir a primeira carta aos Tessalonicenses, aqui Paulo fala que Jesus vai voltar para todos nós, para os cristãos, depois a gente vai ver na segunda carta para os incrédulos. Mas se nós queremos fazer parte desse grupo que será arrebatado, esse grupo que será arrebatado em glória para estar lá na eternidade, nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver separados para Deus. Carol, o que é viver em santidade? O que é viver separado para Deus? Eu vou lembrar um tema que eu falei lá em 2 Coríntios. 1 ou 2 Coríntios, não vou lembrar, mas lá para as cartas de Paulo a Coríntios. Fala muito sobre isso, sobre santidade. O que é santidade, Carol? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Viver em santidade é viver aquilo que convém ao Senhor, que agrada ao Senhor, que me aproxima do Senhor. Então você quer fazer parte dessa primeira carta que Paulo escreveu, desses irmãos que estarão sendo arrebatados para a eternidade, para a glória com o Pai? Então vive em santidade. Santidade é me afastar de tudo aquilo que afasta de Deus. Tudo que eu irei fazer, eu penso, isso vai me afastar de Deus? Isso é para a glória de Deus? Isso agrada ao Senhor? Se agrada, eu vou fazer. Se não agrada, não é bom que eu faça, porque eu vou estar longe da santidade, eu vou estar me afastando da santidade. Então, que nós possamos viver uma vida reta, uma vida em santidade, para assim estarmos nessa primeira leva de pessoas que estarão indo para a glória, porque os que ficarem não terão mais chance. E aí entra aquele versículo que existirá um dia onde a gente até tentará procurar, mas não encontrará. E esse dia é o dia que já vai ser tarde demais para a gente viver a santidade. Então, o que você acha de começar a viver a santidade hoje? O que você acha de dar os primeiros passos para uma vida reta, uma vida santa? E se você quer saber mais sobre santidade, sobre o que é viver uma vida em santidade, sobre o que agrada a Deus, o que não agrada, você pode me procurar também. Eu vou estar muito feliz em auxiliar você. E outra coisa, você procura Deus também.
Tudo que você está em dúvida, se é ou não, se agrada ou não ao Senhor, se é ou não viver uma vida santa, pergunte ao Senhor: Senhor, é permitido? Eu posso? Vai me aproximar do Senhor? Eu vou conseguir viver uma vida em santidade fazendo isso? Então, que nós possamos todos os dias viver em santidade. O Novo Testamento, o Antigo Testamento todo fala sobre isso, sobre sermos santos, como o Senhor é santo. E aí sim nós estaremos ao lado dele, porque o Senhor não quer pessoas que não sejam como ele ao lado dele. As pessoas aqui na terra a gente tá vivendo, tá tendo uma experiência, uma passagem, mas lá no céu será a eternidade. E eu quero passar a eternidade ao lado daquele que me criou. E eu passarei se eu viver uma vida de santidade aqui na terra. Então, bora lá praticar a santidade e viver a santidade todos os dias de nossa vida. Então, agora a gente chega na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Paulo mandou a primeira carta, eles leram, né, falando aquilo que a gente acabou de ver. E daí eles ficaram com dúvidas, eles continuaram com dúvidas. Por quê? Eles relembraram ali, como eu falei antes, a profecia de Joel 22:31, que fala sobre um dia terrível, sobre tribulações que acontecerão na vinda de Jesus. E daí eles param e pensam: está acontecendo essas coisas ruins que está acontecendo com a gente, essas tribulação, essas provação, essa grande tribulação está acontecendo. Então Jesus já voltou e nós ficamos, e agora? Né? Então entrou esse medo, esse desespero neles. Então eles entenderam que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Isso também parte de uma falsa carta atribuída a Paulo que os cristãos receberam e deixou com mais pânico ainda. Então daí Paulo, a gente vê que na primeira carta Paulo descreve eles com as palavras fé, amor e esperança. E já na segunda carta, Paulo apenas descreve com fé e amor, porque eles estavam com tanto medo, eles estavam tão perdidos que eles já tinham até perdido as esperanças, para ver como eles estavam interpretando erroneamente a palavra de Deus, como pessoas em nome falavam qualquer coisa e eles acreditavam e eles estavam com medo, paranoico. Então Jesus voltou, levou os que foram salvos e nós fiquemos, nós não vamos mais ser salvos. E aí Paulo, então, escreve explicando um pouco. E isso me traz algo, assim, muito especial que eu estava relembrando sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, sobre a importância de conhecer a Bíblia. Na primeira carta, Paulo descreve eles com fé, amor e esperança. Na segunda, Paulo apenas fé e amor. Sem a esperança, porque eles já tinham perdido a esperança. E eles perderam a esperança pelo simples fato da falta de conhecimento. Por quê? Porque vinha alguém e falava qualquer coisa, eles acreditavam. Vinha outro e falava qualquer coisa, eles acreditavam. Eles deduziam, eles pensavam, eles não sabiam entender o que Deus estava falando. Eles não oravam, talvez ao Senhor, não pediam direção de Deus. E isso é pela falta de buscar o conhecimento. Por exemplo, nós estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, que é o manual que Ele nos deu hoje, não vai haver brecha para nós não sabermos, para nós acharmos que não sabia. Que nem eu falei antes sobre santidade. Você precisa viver em santidade para ser salvo. Vai chegar um dia, alguém falar, Jesus está voltando, todo mundo vai ficar, que nem aconteceu ali. Eu vou me descabelar porque eu não vivi em santidade. Não, se eu conheço o que está na Bíblia e o que Deus falou para mim através da palavra, e eu não viver aquilo, aí sim eu estou errada. Mas se eu conhecer e eu viver aquilo, não vai ter ninguém que me fale ao contrário, porque é o Senhor que está falando. É através de Deus, através do conhecimento que Deus me deu, de eu estudando e me dedicando. Por isso é importante você estudar a Bíblia, porque pode vir qualquer um falar qualquer coisa, mas se você sabe, se você tem o conhecimento, você vai falar, peraí, isso não é de Deus. Peraí, isso é de Deus, porque eu sei, porque está lá no manual que eu aprendi, que é a Bíblia. Então, por isso é importante estudarmos a Bíblia, por isso que é importante você fazer o que você está fazendo agora. Você conhecer, você descobrir, você entender. Aí Paulo escreve, então, novamente, e primeiro ele elogia os irmãos por perseverarem nas tribulações que eles haviam falado ali, que eles estavam com tribulação. Então, Paulo elogia eles. E depois Paulo explica que o Senhor ainda não chegou.
E ele informa que a vinda do Senhor ainda não chegou. E ele informa alguns acontecimentos que deverão acontecer antes desse terrível dia. Então, ali no capítulo 2, versículo 3, ele fala sobre a apostasia generalizada da fé. O que é apostasia? Os apóstatas, as pessoas que deixam de crer, as pessoas que até ontem estavam crendo em Jesus, de uma hora para outra não creio mais. Então vai ter a apostasia generalizada da fé. E eu confesso e eu digo que a gente já chegou nesse dia, está chegando nesses dias. Talvez mais no futuro terá mais intensidade. Mas hoje a gente vê muitos apóstatas, muitas pessoas que deixam da fé. E eu não falo deixam de ir à igreja. Deixar de ir à igreja é o começo de ser uma apostasia, é o começo de um apóstata. Mas tem pessoas que deixam de crer em Deus. Tem pessoas que até ontem estavam lá na igreja fervorosamente, estavam evangelizando, estavam falando de Deus e de uma hora para outra deixam de crer. E isso é um sinal dos últimos dias, pessoas que apostam toda a fé, pessoas que deixam de crer no Senhor. E daí ele fala também o aparecimento de homem da iniquidade, lá no capítulo 2, versículo 3. Daí ele fala sobre o anticristo que se levantará contra tudo que se chama, tudo que vem de Deus, o anticristo vai se levantar contra isso. Lá no capítulo 2, versículo 4. E com todo poder, sinais e prodígios da mentira. No capítulo 2, versículo 9. Então, todas essas coisas irão acontecer antes da vinda de Jesus. Jesus primeiro vai ter alguns acontecimentos. E a gente vê que coisas já estão acontecendo. Homens de iniquidade já estão se levantando, pessoas de iniquidade, pessoas de mentira, coisas contra o Senhor. E aí, portanto, tudo isso que Paulo escreveu na primeira carta e na segunda carta mostra que a vinda de Jesus será em duas etapas. Será em duas etapas. A primeira, a gente viu na primeira carta que sobre Jesus, ó. Ele descerá do seu trono no céu até os ares, ressuscitará os cristãos que morreram, arrebatará os santos que estiverem vivos e se encontrará com todos os seus escolhidos nas nuvens. Isso a gente vê em 1 Tessalonicenses 4. E esta primeira etapa da sua vinda será oculta aos olhos do mundo, pois Jesus virá como um ladrão. A gente vê Jesus vindo como essa parábola, Jesus falando lá em Mateus 24, 36 a 44, ele fala sobre que ele virá como um ladrão na noite. Jesus virá como um ladrão, roubará o que é mais precioso nessa terra, a sua igreja. Não há nenhum evento que necessita ser cumprido para que esse momento ocorra. Por isso, precisamos estar em constante atitude de vigilância para que esse dia não nos pegue desprevenido. Isso ele fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Daí, a segunda etapa, que é na segunda carta, fala assim: Jesus descerá dos ares para a terra. Esse evento será visível em todo o mundo, pois será como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Aqui Jesus falou lá em Mateus 24, 27. O nosso Senhor destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Aqui fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Executará vingança contra todos os seus inimigos. Aqui em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 ao 9. Julgará as nações, estabelecerá o seu reino. Outro ponto importante que Paulo fala nessa segunda carta aos Tessalonicenses, que o futuro está na mão de Deus, não nos poderes das trevas. E a gente vê isso ali no capítulo 2, versículo 7 e 8, eu vou ler para vocês. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação
da sua vinda. Então, a manifestação da vinda de Jesus, ele destruirá o anticristo. Os santos serão glorificados e aliviados de toda a tribulação. Deus também punirá todos os que perseguiram os cristãos e os que desobedeceram ao evangelho. Então, o nosso futuro, está nas mãos de Deus, não das trevas. As trevas, os poderes das trevas não têm força contra a força e o nome do Senhor. Então, para concluir essas duas cartas, essas aulas das duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, vamos refrisar. E é algo bem interessante que tem dois significados diferentes, que é o dia de Cristo, que é citado somente no Novo Testamento. Este é o dia da glória do Senhor. Esse é o dia que Jesus virá, que o Senhor virá num tribunal, o tribunal de Cristo. E ele nos verá, nós veremos ele face a face, Cristo. E esse dia será o julgamento dos cristãos. E esse dia será glorioso, onde nós receberemos o galardão, a recompensa, né, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, pela nossa perseverança, pela nossa obediência. Então, o dia de Cristo será um dia de muita alegria, de muita festa para aqueles que permanecerem em Cristo. E esse dia ocorrerá ao soar da última trombeta, que a gente vê isso lá no Apocalipse 11. Lembrando que a gente vai fazer no final um seminário sobre Apocalipse e a gente vai refrisar tudo que foi falado nessa aula aqui. E também tem o dia do Senhor, que é citado várias vezes no Antigo Testamento e também é citado algumas vezes no Novo Testamento. Esse dia, o dia do Senhor, é o dia da ira de Deus, o dia que é para os incrédulos, para aqueles que serão afastados de Deus. Na verdade, esse dia será um dia terrível para aqueles que não quiseram estar em Cristo, para aqueles que apostataram da sua fé, para aqueles que deixaram de crer, para aqueles que viveram na iniquidade, para aqueles que viveram contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que Deus diz. E isso, a gente vê isso também lá em Apocalipse 11. Então, o dia do Senhor ocorrerá entre a primeira e a segunda etapa da vinda de Cristo, culminando com a volta visível de Jesus para a terra, a ocasião em que todos os inimigos de Deus serão destruídos e o Messias inaugurará seu reino. Então, nós estaremos com ele lá na glória. Então, fechamos aqui a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Talvez a sua cabeça deve ter ficado assim, né? Porque esse assunto sobre a vinda de Jesus, sobre como será, como vai ser, como vai acontecer, é muito complexo. Mas a única coisa que a gente precisa saber, a única coisa que a gente precisa ter certeza é: eu quero estar no dia do Senhor, eu quero estar com Ele, eu quero estar com Ele na glória, eu quero estar no dia de Cristo, eu quero receber o meu galardão, eu quero receber a minha coroa de salvação, eu quero estar com Ele lá na glória. Então, mais do que entendermos como será o dia, é saber aonde eu irei passar a minha eternidade, é saber em qual dia eu irei, em qual vinda eu irei, se eu irei para a eternidade ao lado de Deus ou não. Então, fechando essa aula aqui, lembrando que se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida sobre esse livro, sobre qualquer livro, é só me procurar. Busque ajuda através do WhatsApp, me chama e eu estarei muito feliz em ajudar você, em auxiliar você. Então, para fechar essa aula, eu gostaria de orar com você. Gostaria de convidar você a refletir. Feche seus olhos aí, é algo atípico dessas aulas, mas eu senti no coração, creio que é vontade de Deus está orando por você, pela sua vida. Porque essa aula, esse tema é um tema muito forte, é um tema muito impactante. Porque eu paro e penso: será que eu estou preparada para a salvação? Será que eu estou vivendo em santidade? Será que eu estou preparado para esse dia? Seja sincera aí com você. Você está preparado para a vinda de Jesus hoje?
para a vinda de Jesus amanhã? A sua casa está pronta? Você está pronto? Ou você não espera, ou você não sabe? Então que você possa orar. Vamos entrar em espírito de oração agora. Entre em espírito de oração e se entregue ao Senhor. Fale: Senhor, eu quero viver em santidade para o resto da minha vida. Eu quero viver em santidade até o dia que o Senhor virá para mim. Seja em vida ou seja em morte, mas eu quero viver o resto dos meus dias para agradar ao Senhor. Fale isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero entregar a minha vida a Cristo, que morreu em sacrifício a mim. Entregue a sua vida por completo a Cristo. Se você nunca declarou: a minha vida é de Jesus, neste momento é a hora. Fala: Senhor, eu quero ser sua serva, eu quero ser seu servo. Jesus, vem habitar em mim, vem habitar na minha vida. Eu quero viver em santidade todos os dias da minha vida. Ore ao Senhor neste momento e fale a Ele tudo que a gente viu agora nessa carta aos irmãos em Tessalonicenses, que estavam com medo, que estavam ansiosos, que estavam desesperados, porque talvez eles não tinham o conhecimento, mas o Senhor nos dá o conhecimento e o Senhor quer que nós vivemos em santidade através do conhecimento que Ele está nos oferecendo hoje, agora. Então que você possa viver uma vida de santidade. Minha irmã, meu irmão, busque todos os dias a santidade, busque todos os dias agradar ao Senhor, seja em atitude, seja em palavra, seja em pensamento. E não pense que pelo fato de você estar dentro de uma igreja, você está vivendo em santidade. Não pense pelo fato de você declarar louvores, você está vivendo em santidade. O que sai da nossa boca tem que ser o que vem do nosso sentimento, tem que ser o que a gente sente, tem que ser o que a gente vive. Então que você possa viver verdadeiramente, que nós possamos viver verdadeiramente uma vida de santidade, para assim estar nesse dia, para não estarmos desesperados, para não ficarmos ansiosos e nervosos, não, para nós estarmos felizes, com alegria e poder cantar: Maranata, vem Senhor Jesus, vem, a hora que for eu estou pronta, porque eu vivi em santidade nos meus dias. Então, para fechar essa aula, a palavra é santidade. Viva em santidade. E sim, você estará aqui na primeira carta. Você viverá esse dia da primeira carta. Você não estará nervoso pelo segundo onde você ficará. Não, é primeiro, eu quero estar na primeira. Então que você possa neste momento orar ao Senhor com fervor, com intensidade de coração e falar: Jesus, a minha vida é toda tua. E faça dela o que o Senhor quiser. E daqui para diante, viva isso. Viva isso. Deus abençoe, meus irmãos. Eu estou à disposição para vocês.